Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre cura, libertação e desenvolvimento pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, que é a autoridade. Como ter autoridade espiritual. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Vamos pro vídeo. Então nós vamos falar hoje sobre como ter autoridade espiritual. Muitas pessoas elas me perguntam, Marisa, como que as pessoas têm autoridade espiritual? Como que eu posso ter? Por que tem pessoas que expulsam demônios, outras que não expulsam, mesmo tendo cargo, mesmo tendo nomenclaturas, né? Fazem a obra de Deus já na igreja há muitos anos e parece que essas pessoas não conseguem ter essa autoridade. Como que eu faço? Me explica. Então eu tenho muitas dúvidas referente à questão da autoridade espiritual e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero falar sobre 3 pilares que sustentam essa autoridade. Claro que existe muitas coisas, né, dentro do mundo espiritual. O mundo espiritual é muito grande. E eu quero partir do texto de Marcos, capítulo 16. Vamos ler Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Glória a Deus. Então só daqui ele vem falando que no nome dele nós expulsaremos demônios. Porém, uma coisa que as pessoas elas confundem muito, né? Elas se esquecem. Às vezes eu vejo esses debates na internet do pessoal falando assim, mas quem expulsa demônio é o nome de Jesus, não é a pessoa. Amém, verdade. Quem expulsa o demônio é o nome de Jesus. Porém, o nome de Jesus ele funciona na boca de qualquer um? Claro que não. Se fosse assim, todo mundo expulsaria. Era só dizer, sai no nome de Jesus e o demônio sairia. E a gente sabe que não é assim. Né? E quando nós estamos falando de autoridade espiritual, é claro que nós não estamos falando somente de expulsar demônios, mas como nós estamos aqui num tema sobre libertação, eu quero falar especificamente sobre isso. E quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós vamos ver que teve pessoas que acharam que poderiam usar o nome de Jesus e acabaram se dando muito mal. Nós vamos encontrar em Atos 19:15, onde vai contar aí a história de alguns homens que viram os discípulos expulsando no nome de Jesus e eles falaram, opa, vamos expulsar também no nome de Jesus. E foram. E eu quero ler para vocês o que aconteceu com esses homens. Atos 19:15 vai dizer, mas o espírito maligno respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso o espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, e que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Ou seja, aqueles homens viram que os discípulos estavam expulsando no nome de Jesus e falaram, vamos expulsar também. Mas quando foram usar o nome de Jesus, os demônios saltaram sobre eles, falaram, nós sabemos quem é Jesus, conhecemos Paulo, mas você quem é? Eles não tinham propriedade para expulsar, eles não tinham vivência com Deus, eles não eram salvos, eles não tinham o amor genuíno de Jesus Cristo dentro deles. E por isso eles levaram uma surra e ainda ficaram nus, passaram maior vergonha diante de toda aquela gente. Então, eu já quero desmistificar esse negócio de dizer que é só usar o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, sim, tem poder, mas ele tem poder na boca de quem vive uma vida com o Senhor. Amém? Então, se você é cristão, se você tem uma vida reta com Deus, se você vive uma vida debaixo da palavra de Deus, debaixo de obediência, então você tem a autoridade para expulsar demônios. E eu quero falar sobre os pilares, né, que eu citei no começo do vídeo, sobre 3 pilares que todo cristão deve ter para que possa ter autoridade no mundo espiritual. E o primeiro deles é fé. Eu até anotei aqui. O primeiro deles é fé. Por quê? Porque a própria Bíblia relata. Olha o que está escrito em Marcos 16. Em meu nome expulsarão demônios. Quem? Aqueles que crê.
Estes sinais acompanharão os que crê. Sabe por que muita gente não consegue expulsar demônio? Porque não crê, porque não acredita que tem autoridade para isso. Então o que acontece? Primeiro, ele não crê que ele tem autoridade, e aí a própria mente dele ou dela, enfim, da pessoa, começa a trazer desculpas, né? Ah, não, mas eu não posso. Por quê? Porque não é meu dom, não é o meu chamado. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Esse negócio de só quem expulsa demônio é quem tem dom, é quem tem chamado, é mentira do diabo para te envergonhar. É mentira do diabo para trazer para você uma paralisia espiritual. Não existe isso. Todo cristão que está debaixo da graça, todo cristão que crê, foi salvo, é batizado, tem poder no nome de Jesus para expulsar demônios. Mas por causa da incredulidade do homem, porque o homem não acredita que ele tem autoridade, que Jesus derramou sobre ele essa autoridade e entra dentro do coração dele a dúvida, logo ele não consegue expulsar demônios. Então a primeira coisa que o homem precisa ter é fé, é acreditar que todos nós temos sim poder no nome de Jesus. Aqueles que crê, for salvo, for batizado e vive uma vida reta com Deus, este tem autoridade para expulsar demônios. Amém? A segunda coisa é experiências. Como que você quer ter uma vida para trabalhar com libertação, com cura, se você não se expõe a essa experiência? Como assim? Por exemplo, você está diante de um processo de libertação, você está na igreja e alguém manifesta e você sempre se dá passos para trás, você sempre chama alguém para orar no teu lugar, você está sempre se colocando por trás, achando que você não é ninguém, não acredita no seu próprio potencial, fica com essa historinha para boi dormir que você não tem dom, que você não tem isso, que você não tem aquilo. E nunca vai acontecer, porque você não acredita. Então você precisa se expor a isso, ir até lá. Eu lembro de uma história que eu achei assim impressionante. Uma vez, um amigo do meu marido manifestou demônio lá no centro da cidade. E a irmã dele ligou para o meu marido, né, pedindo ajuda, mas meu marido naquele momento não pôde atender, que estava trabalhando, e ela fez um vídeo ali ao vivo, começou a gravar, e ela filmou esse amigo, né, do meu marido, endemoniado mesmo na rua. E de repente passou um homem e ela estava orando, em nome de Jesus sai, e ele rindo da cara dela, E passou um homem. Quando esse homem passa, ele olha para esse amigo do meu marido e diz, em nome de Jesus, saia da vida dele agora. Demônio, solta a vida dele agora. Quando ele disse isso, o demônio olhou para a cara dele e disse, quem é você? E o homem, cheio do Espírito Santo, disse, eu sou filho do Deus Altíssimo e te ordeno, sai, em nome de Jesus. E aquele demônio teve que sair. Aquele dia eu achei extraordinário porque era um homem comum passando na rua. Não foi chamado um pastor, um apóstolo, um obreiro, um intercessor, não foi chamado ninguém, era apenas uma pessoa que estava passando na rua. Essa pessoa não conhecia, né, aquele rapaz. Ele poderia dizer, não, vai que é legião, vai que essa pessoa provocou isso, vai que isso, que aquilo outro, e se encher de incredulidade e dúvidas. Não, ele sabia quem ele era em Cristo Jesus, ele sabia que o nome de Jesus tinha poder, então ele foi lá e repreendeu e disse, em nome de Jesus, sai. O demônio ainda tentou trazer uma certa dúvida de quem ele era, mas ele era tão firme, né, sobre a sua identidade em Cristo, que disse, eu sou filho do Deus Altíssimo, cale-se e saia em nome de Jesus. E aquele demônio saiu. Logo, ele já teve as suas experiências, e é isso que nós precisamos fazer. Se você é alguém, né, que gosta de libertação, gosta de cura interior, você não pode se anular disso, porque uma hora ou outra pode acontecer. Você que trabalha com vidas, você que é obreiro, você não pode deixar de viver o que o Senhor Jesus Cristo escreveu. Ele disse, em meu nome acompanharão estes sinais. O Senhor tem coisas grandes para realizar na sua vida e através da sua vida, coisa linda, eu acho lindo quando pessoas são libertas
através da minha vida. Eu fico feliz por isso, falo, Deus, obrigada, Senhor, porque é sinal de que o Senhor é comigo, é sinal de que o Senhor está concretizando a tua vontade sobre mim. E não tem nada melhor do que a gente saquear o inferno, da gente fazer com que a obra do inferno recue, porque a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, um crente que é batizado, cheio do Espírito Santo, ele não pode ter medo de demônio, ele não pode ter medo de fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer, independente do que seja, não só de demônio, de expulsar demônio, mas também de fazer a vontade do Pai. Né, de orar, de trazer uma palavra, de trazer um louvor, de fazer seja lá qualquer coisa que o Senhor está te chamando para fazer e você está aí se amedrontando, que fala, eu não tenho autoridade, eu não tenho dom, eu não tenho chamado. Para com isso, deixa de ser medroso. A Bíblia diz: ser forte e ser corajoso, que eu sou contigo. Então a primeira coisa é você ter fé. A segunda coisa é você ter experiências, principalmente quem gosta de trabalhar na área da libertação. Você tem que se expor a isso e crendo que você vai ter a vitória, porque você não luta sozinho, você não luta com as suas armas, você luta com as armas espirituais, não é com a força do teu braço. Não tem como expulsar demônio batendo na pessoa, não tem como expulsar demônio na ignorância, dizendo, fica quietos. Não é assim que funciona. A terceira coisa que eu anotei aqui é humildade. Nós precisamos ser humildes, porque o Senhor, ele reconhece um coração aquebrantado, um coração que depende dele. Esse negócio de dizer, deixa comigo que eu vou lá fazer, isso aí, Deus não habita nisso. E os demônios, eles reconhecem um soberbo, um altivo. Os demônios reconhecem. Eles sabem quando você tem medo. Amém? Então, se você quer ter autoridade no mundo espiritual, você precisa entender que a autoridade não é gritos, não é violência, não é soberba, não é altivez, não é você se engrandecer porque você tem cargos, porque você tem dinheiro, porque você tem... Não é nada disso. A autoridade no mundo espiritual é você ser humilde de coração, é você ter fé, é você ter experiências, é você acreditar que aquele que te chamou para fazer a boa obra, ele trabalha em você e através de você. Porque não é sobre você, é sobre ele. Não é sobre você, é sobre o que o Senhor tem a realizar na igreja. A terra aguarda com expectativa as manifestações dos filhos de Deus. E você precisa se manifestar. Até quando você vai ficar acovardada, com medo, dizendo, eu não tenho dom para isso, eu não tenho dom para aquilo. Eu não posso pregar, eu não posso cantar, eu não posso louvar, eu não posso trazer uma palavra, eu não posso expulsar demônio, eu não posso, eu não tenho dom, eu não tenho chamado. Para com isso. Aquele que te chamou, ele vai aperfeiçoar a obra dele em você, através da sua disponibilidade de fazer a vontade dele. Amém? Então só tem autoridade quem tem fé. Então Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te prospere, que o Senhor te levante. E se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, deixa seu comentário aqui se você tiver alguma dúvida, que eu respondo vocês, tá bom? Deus abençoe, muito obrigada por você estar aqui comigo e até o próximo vídeo.